Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Pastor Sandro, orar pelas crianças. E adolescentes. Amém. Vamos colocarmos de pé, por favor. Estende tua mão para cá, de autoridade. Amado Deus e Pai, nós, mais uma vez, nessa noite, nós te apresentamos cada uma dessas vidas, cada pai, Senhor, e cada mãe que representa cada um desses filhos aqui. Te pedimos, Senhor, que tu possa estar entrando com teu poder de glória, com teu mover, na vida, em primeiro lugar, de cada pai, de cada mãe, para que venha ensinar cada um deles no caminho que deve andar, para que eles não venham se desviar, Senhor. E que, Senhor, eles possam, em nome de Jesus, estar cada dia recebendo de Ti algo novo, no coração, na mente. Senhor, sendo selados, Pai, pelo Teu sangue, Pai, o sangue, Senhor, que protege, que blinda. Nós declaramos cada um deles, Senhor, blindados por esse sangue, onde, Senhor, o mal desse mundo não possa, Senhor, enxergar nenhum deles, que eles se tornem invisíveis, Senhor, através do Teu sangue na vida deles, e que eles, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, sejam prósperos, sejam bem-sucedidos em tudo, e que Teu nome seja glorificado através da vida de cada um deles, Senhor, nessa geração que pertence a cada um deles, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós abençoamos cada um deles pelo poder que é no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja. O tempo já está um pouco avançado, então vamos correr um pouquinho. Uma palavra breve. E essa semana nós fomos no GH do pastor Coquito, pastor Esté, né? E lá nós estudamos uma palavra, né, que o abençoado deu domingo passado, falando de obediência. Foi interessante. E teve um momento que eu fiz uma pergunta que está dentro do meu coração e também quero compartilhar com vocês algo que eu tenho percebido. A ansiedade está consumindo o povo de Deus. Quem é ansioso aqui? Levanta a mão. Quem não é ansioso? Quem não é ansioso? Vamos ver que seja corajoso. Olha aí. Quem é ansioso levantou a mão. A metade não estava com a mão levantada. Aí quem não é ansioso também não levantou a mão. Está na dúvida? São os indecisos. Então, queridos, o povo de Deus, ansiedade, nós somos seres humanos, é normal a gente ter ansiedade. A questão é como é que a gente lida com isso, até onde isso traz um problema para a nossa vida. Como é que nós administramos isso, né? Chorar. Não pode chorar. Não, chora. Faz bem. A questão é o que a gente faz com tudo isso que traz uma angústia no nosso coração e qual é a resposta que nós vamos dar. E principalmente nós, por termos a palavra de Deus no nosso coração, amém? Então temos algumas chaves para botar em prática essa hora, para que a gente possa lidar melhor com as situações. Certo? Amém? Ih, rapaz, vocês estão
estão escabeados. Essa palavra eu vou falar um pouco sobre entrando no descanso de Deus, que é algo que nós precisamos. Nós precisamos. Porque é nesse lugar onde nós vamos precisar estar para tomar decisões, para encarar situações difíceis, porque nesse lugar vai fazer toda a diferença. A nossa reação, a nossa resposta vai ser totalmente diferente. Abra comigo primeiro Hebreus 4, 9 e 10. Hebreus 4, 9 e 10. Amém, igreja? Quem acha que na sua Bíblia não tem Hebreus, olha para cá, para a televisão, não tem problema. Amém? A palavra do Senhor fala assim, ora, não, resta ainda, portanto, um repouso para o povo de Deus, pois aquele que entrou no descanso de Deus, ele próprio descansou de suas obras, como Deus das suas também. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor, que o Senhor cresça essa noite, que o Senhor seja o único Senhor essa noite aqui, que a gente diminua, que o Senhor possa fazer presente aqui nas nossas vidas, que Teu Espírito Santo possa ministrar aquilo que o Senhor separou para essa noite, para nossas vidas. Fala conosco, Pai, ministra aquilo que é necessário para essa noite, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, ó Deus, para que a gente possa mudar a nossa mente, para que a gente possa viver da maneira que o Senhor quer que a gente viva. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra, aquilo que ainda está em oculto, que a gente ainda não percebeu, mas que o Senhor venha, através do Teu Santo Espírito, revelar para nós. Em nome de Jesus, amém. Vocês estão felizes? Vamos ficar mais. Aleluia. Então, aqui está falando de um descanso, e quando fala de descanso aqui, a gente vem um pouco, volta um pouquinho em Hebreus, no versículo 18, no 3:18, e fala assim, e a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes. E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Opa, então aí tem uma situação. Para nós entrarmos no descanso de Deus, nós precisamos obedecer, que foi a palavra do nosso amado semana passada. Porque se nós não obedecermos, vem uma outra coisa que também está junto, que caminha junto, que está logo no versículo 19, a incredulidade. E devido à incredulidade, eles não entraram na terra prometida. O Senhor veio com uma promessa para eles, o Senhor deu uma direção para eles, para que eles saíssem do Egito, para ir para uma terra que emana leite e mel, e eles, mesmo assim, eles começaram a desobedecer devido à sua incredulidade e eles não concluíram a carreira que foi proposta para eles. Como o Jonatas falou, ficaram no meio do caminho. Como muitos outros, quando a gente, pela falta de obediência, a gente fica no meio do caminho e a gente não completa aquilo que Deus tem para a nossa vida. E isso é muito sério. E tem um descanso do Senhor que a gente não atinge, a gente não entra nele. Por quê? Que devido às aflições,
os problemas que a gente encara todo dia, isso nos tira do foco. A gente não consegue ter paz para buscar a palavra de Deus, para botar ela em prática, e agora eu vou entrar no descanso do Senhor. Mas eu creio que hoje o Senhor vai nos trazer à memória algumas coisas que estão na palavra, para que a gente possa colocar em prática, para que a gente possa mudar essa nossa natureza, para que a gente possa mudar isso que a gente vive e que a gente dê a resposta que realmente os céus esperam de nós. Não uma resposta desesperadora, não uma resposta que o mundo normalmente dá. Gente, nós não podemos dar resposta como nós fôssemos uma pessoa do mundo. Que eu falo uma pessoa do mundo, uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, uma pessoa que não tem temor a Deus, uma pessoa que não ama Deus. Tem algumas ações que a gente espera de uma pessoa do mundo, mas não podemos esperar o mesmo tipo de ação, no caso, uma reação, da mesma forma. Sim ou não, gente? Sim ou não? Sim, calma, não é pegadinha não, fique calmo. Pegadinha está mais na frente. E aí a gente vê assim coisas que a gente está dando resposta, reagindo de forma que às vezes, se a gente pega um filme e colocasse, olha como é que você reagiu a isso. Qual é a leitura que Deus tem a respeito de você, de mim, em relação a essa situação e como você reagiu? Você seria aprovado ou não? Qual é a resposta que a gente está dando? Por essa leitura, uma pessoa que é incrédula, uma pessoa que obedece, ou uma pessoa que não crê, que não tem fé, uma pessoa desesperada, uma pessoa sem rumo, uma pessoa sem chão, uma pessoa que está ao esmo, sem rumo. Então a gente precisa analisar que resposta eu estou dando a tudo aquilo que eu estou vivendo. É como se nós achássemos que se nós chegarmos e fizermos isso ou aquilo, vamos mudar algumas coisas. Amados, tem coisas que cabe a gente, amém? Você ir no médico, fazer um preventivo, fazer, sabe, um exame, um check-up, cabe a nós, amém? Tomar o remédio de pressão na hora certa, amém? Tem coisas que cabe a gente. Está sobre a nossa responsabilidade. Levantar cedo e ir trabalhar, cabe a nós, amém? Ficar dormindo em casa, amém? Opa, misericórdia. Então, gente, tem coisas que cabem a nós que não podemos passar para o Senhor. Agora, tem coisas que a gente quer sentar no trono. A gente quer sentar no lugar de Deus e quer tomar as decisões sem consultar a Deus. E aí que dá ruim, porque eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho que tem que ser dessa forma, pelas análises, pela experiência e tudo mais, a gente vai tomando decisões e a gente vai enrolando no meio de campo. E aí eu chamo vocês para ir lá em Gênesis, para ver como é que a gente ajudou a Deus, como se nós fôssemos aqueles que botamos para quebrar, que a gente resolve tudo, não é? Gênesis 1. E aí lá no início, Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O homem estava junto com Deus ali, criando os céus e a terra. Ué, mas nós somos tão importantes, a gente precisa da opinião, e Deus não pediu a nossa opinião para criar os céus e a terra. Caramba, que Deus. Não, mas pelo menos no segundo, vamos para o segundo dia. Aí no segundo dia, Deus fez o firmamento, fez separação entre as águas. Opa, no firmamento o homem estava junto com Deus. Amém, pastora? Estava? Tu ficou em dúvida, hein? Amém. Não.
Deus dispensou o homem também no segundo dia. Deus não quis a opinião do homem para fazer ali, sabe, o firmamento. Aí vamos, não, mas no terceiro dia aí entra o homem. A terra produziu relva, ervas que davam sementes conforme as suas espécies, árvores. Ali junto com o homem, amém? Também não, a gente também foi dispensado no terceiro dia. Esse Deus, hein? Aí no quarto, Deus pede a opinião dos homens. No quinto, nós estamos junto com Deus, participando, nem distribuindo as fichas, nem organizando os animais para Ele. E no sexto, no final do sexto dia, que entra a criação do homem. O que eu quero dizer contigo, Deus preparou tudo para o homem. Quando Deus criou o homem, Ele já deixou tudo pronto. No sexto, Ele fala ali, no versículo 28, do capítulo 1, Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse Deus ainda, tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face da terra, bem como todas as árvores que há fruto que dá semente, elas vos servirão de mantimento. Quer dizer, Deus preparou tudo para o homem. Ele foi perfeito. Ele chegou e nós entramos já no final do sexto dia e no sétimo o Senhor descansou. E foi nesse descanso que Adão pisou na bola. Eu quero dizer para vocês que tem coisas que é de Deus para as nossas vidas e até hoje. E Ele é tão poderoso que Ele preparou tudo. Para vocês terem uma ideia, a quantidade de oxigênio que tem sobre a Terra é o suficiente para nós. É em torno de 21% do ar todo, 21% é oxigênio. Se cair para 20, vai dar ruim. Se subir para 22, vai dar ruim. É um equilíbrio perfeito para nós. E aí você acha que esse problema, que você acha que não tem solução para você, é impossível para esse Deus? E por que a gente atrapalha Deus? E por que a gente não deixa Deus agir? Está entendendo? Esse Deus perfeito, esse Deus maravilhoso, que fez tudo, entregou, a gente não precisou da nossa opinião, a gente não participou de nada, Ele fez tudo e chegou e entregou, está aqui para vocês, tudo, e vivam em paz. E a gente acha que nós somos aqueles que podemos tudo. A gente esquece disso, do poder de Deus, esse Deus que Ele é imutável, que Ele não mudou até hoje, e a gente acha que nós podemos dar uma de Deus, querer resolver tudo. E devido à nossa natureza caída, a gente só vai fazer besteira. Se nós, nessa caminhada, nós não convidarmos, como Fátima falou, Ele estar presente nas nossas decisões, em tudo na nossa vida. Quantas vezes vão ter que apanhar até aprender, gente? A gente precisa entender que existe um Deus poderoso, majestoso, criador dos céus e da terra, fez o firmamento, fez tudo, fez lua, fez céu, fez sol, preparou, fez dia, fez noite, fez a noite para nós descansarmos, para restaurar nossas energias. Ele foi perfeito. Nós estamos numa época agora, nós temos as 4 estações, nós temos a primavera, nós estamos agora, lá em casa eu boto a comida para os passarinhos, vocês sabem, os parceiros que eu tenho.
E aí eu já estou escutando o barulho dos filhotes, que é justamente essa época do ano que eles procriam, na primavera. Por que a primavera? Olha a perfeição de Deus. Porque é na primavera onde há floração, onde há frutos em abundância, onde os pássaros, aqueles que vão nascer, os pais têm comida para eles. Os pássaros não nascem no inverno, gente, entenda isso. No inverno, muitas árvores elas estão sem folha nenhuma. E elas começam a brotar agora que elas vêm com tudo. Está entendendo até isso? Deus se preocupou em fazer, tamanha a perfeição dele. Não foi o homem que chegou e analisou, e lá na NASA chegou e passou. Pássaros, a partir de agora vocês vão procriar na primavera. Foi Deus. Por isso a necessidade que nós precisamos entrar nesse lugar, começar a confiar. Porque quando entramos no descanso de Deus, há calmaria. Porque não pense vocês, como está em 1 Pedro, abra 1 Pedro 1, 6 a 9, que os dias não vão ficar fáceis. E eu não quero projetar dias piores, ficar falando, vai ficar pior. Não quero falar isso para vocês. Mas que dias fáceis não virão. E aí 1 Pedro 1, do 6 a 9, fala assim: nisso vocês exultarão, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro, parou aí. A fé de vocês, que é muito mais valiosa do que o ouro, que perece ao ser provado pelo fogo, seja provada e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Está entendendo que existe todo um propósito? Que as provas, elas virão, faz parte da vida. Vai ter provas, mas eu preciso encarar essas provas dentro do descanso de Deus. Eu não posso passar por essas situações. Infelizmente, eu não queria falar para vocês. Amanhã, gente, não vai ter mais notícia de doença, não vai ter notícia de desemprego, não vai ter notícia de briga de pai e mãe, de filho e pais. Queria falar isso para vocês, mas isso faz parte da vida. Mas se eu estiver numa condição de descanso de Deus, eu vou ter uma outra postura. Eu não vou ficar desesperado, posso ficar preocupado, mas eu levo para o Senhor, porque eu estou no descanso dele, ao ponto de ter paz. Amém? Quando eu estava fazendo essa palavra, e aí eu vi uma passagem do, quem conhece David Paul Yong-Shu. Amém? A maior igreja da Coreia, né? E ele fala que é possível sim entrar no descanso de Deus. E aí ele deu um exemplo de um pastor dele, que na Guerra da Coreia, em 1950, a Coreia do Norte, ela invade a Coreia do Sul. Aí começou a guerra. A Coreia do Norte, apoiada pela Rússia e a China, e a Coreia do Sul apoiada pelos Estados Unidos e a ONU. E aí teve esse conflito de 3 anos. E como os comunistas, eles invadiram a Coreia do Sul, houve uma perseguição para a igreja do Senhor. E aí, muitos pastores saíram, fugiram da Coreia do Sul devido à perseguição. Mas tinha um pastor dele, falou lá o nome, é o nome do pastor.
eu não vou conseguir repetir. Esse pastor, o que ele fazia? Ele subia as montanhas e ficava lá. À noite ele descia e trazia palavras de conforto para os cristãos que estavam ali sobre aquele jugo, sabe, da Coreia do Norte sobre eles. E esse pastor, cheio do Espírito Santo, que ele estava sendo conduzido naquele... Quem estava sustentando ele era o Espírito Santo, que ele tomou uma atitude. Falou assim, eu não, Senhor, a minha vida está para ti. Se eles me pegarem, sabe, foi a tua vontade. E nessas subidas e descidas, chegou uma hora que começou o inverno, começou a cair neve. E a neve, quando cai na Coreia, como ali no Japão, tudo é pesada. E teve uma vez que ele foi, desceu, e uma nevasca grande, e ele subiu, e ele se perdeu, e com fome, com frio, andando, chegou uma hora que ele orou ao Senhor, e falou, Senhor, me manda um cobertor para me aquecer. David Paul Yang-Shu, que falou isso, tá? Esse pastor amanheceu de manhã, ele bem quentinho, ele até achava que era a mãe dele, lembrou da mãe dele esquentando ele. Quando ele acordou, era um tigre da montanha que estava sobre ele, lambendo o rosto dele. E ele glorificou o nome do Senhor, e ele não sentiu medo. Gente, é Deus. É Deus. Aquilo que para a gente é absurdo, é Deus. Então, o que eu quero dizer para você, que o que você está vivendo, aquilo que você acha que está te desesperando, você precisa entrar nesse lugar em Deus. Para não te desesperar, porque aquilo que para muitos seria morte, para você é vida. Porque aquele tigre da montanha, o pelo dele é mais ou menos isso aqui. Esquentou ele, trouxe vida para ele em vez de morte. Porque assim Deus quis. Então nós precisamos entrar nesse lugar de descanso de Deus. Porque nós vamos passar por situações difíceis. Mas é para glorificar, é para aumentar a nossa fé, que é mais importante, mais valorosa do que o próprio ouro que diz a palavra. Entende como nossa fé é importante? E nessa passagem, lá embaixo, aí, pois receberão o resultado da sua fé, a salvação de vocês. Está entendendo? Então, e essas provações que nós estamos passando aí, nos forjando, para que a gente possa ser aprovado em fé, para que no final, a gente seja o resultado final, a salvação. Entende como tudo de Deus tem propósito? Está tudo alinhado, e a gente fica aqui batendo cabeça, e mal sabemos que aquilo que você está passando é para você ser esticado, para que o Senhor possa chegar e se revelar nessa situação na sua vida. E Ele não vai se revelar enquanto você estiver no controle, no entregar para Ele. Vocês estão me entendendo? Então, gente, tem vários testemunhos de milagres, de coisas sobrenaturais. Por isso que é o nome sobrenatural, que não é o homem que faz, é Deus. Mas são pessoas que elas chegaram num ambiente de descanso de Deus, elas entraram nesse ambiente e ela deixou o céu, tocou a terra e o milagre aconteceu. Entende? E isso está disponível para todos nós. Se uma pessoa que se levantar, a partir de agora vai ser diferente na minha vida. A partir de agora,
eu quero viver pelo sobrenatural, eu quero ver os milagres, prodígios, maravilha. Eu não quero saber, eu quero ver o reino de Deus, eu quero ser uma testemunha viva. E as coisas vão ter que mudar ao nosso redor. Está entendendo, gente, como isso é poderoso? Para acabar. Nem sei. Vocês me deixaram pouco tempo hoje, tá vendo? E aí, para entrar nesse lugar, gente, tá com frio. Não é porque todo dia eu não posso fazer assim. Aí ela, tá com frio, velho, não sei o quê, velha. É velha, chegou a idade, é isso mesmo. Perante a igreja, assume que tá velha. Aleluia. É brincadeira, depois eu que escuto. Essa é a mulher mais amada aqui dessa igreja, tá legal? Ih, desculpa. Oh, meu Deus. Me empolguei. Ferrou, me empolguei. Rafael, nunca faça isso. Exponha a sua esposa. Ai, meu Deus do céu. Mesmo que a igreja fique rindo, não dá certo. Então, queridos, eu quero te convidar, dentro desse descanso de Deus, a gente tem que passar por alguns lugares. Eu queria te convidar para Jeremias, uma passagem que todos nós conhecemos, mas tem umas revelações aqui. Jeremias 18. Lembre de uma coisa, Deus não responde a sua pergunta. Eu estava fazendo essa palavra e veio isso. Deus não responde a pergunta que você faz. Ele responde a resposta que você dá para ele. Pedro, bem, Pedro. Pedro foi. Pedro respondeu. E aí, Pedro viu o sobrenatural. Então a gente tem que parar com esse negócio. Senhor, por que eu? Por que eu estou passando por isso? Por que não sei o quê? Responda aquilo que Deus quer de você. E você vai ver Ele conversando contigo, Ele falando com você. Amém? Jeremias 18:1. Isso vai servir para nós. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Mas espera aí. Mas Deus já não estava falando com Jeremias aí? Porque ele tinha que ir para a casa do oleiro para escutar a mensagem do Senhor. Deus já não estava falando com ele ali? Mas por que Deus mandou ele ir para lá? Primeiro, gente, levanta-te e desça. Levantar, foi Deus que levantou Jeremias? Então, tem algumas partes, gente, que depende de nós. É a gente que levanta e vai. A gente que responde. Se nós não respondermos, a gente não vai sair de onde nós estamos para aquele lugar que Deus quer. Então, preguiçosos, isso é uma coisa que nos afasta, sabe, daquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque a preguiça nos paralisa. E a gente não vai além por causa da preguiça. Ficar mais um pouquinho na cama. Vou ver uma televisão, deixa aqui, deixa a Netflix está tão gostoso e por aí vai. No momento que você precisava dar uma resposta para Deus. E aí o Senhor, eu vejo mais, esse momento aqui, Deus está falando, levanta-te e desça a casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha voz. Nesse momento aqui,
A gente vê um homem que fala direto com Deus, Deus fala direto com ele. Amém? E isso é maravilhoso. E tem gente que para por aí e acha legal e tá bom. E tem pessoas que falaram, Deus falou, e já há algum tempo atrás, e não se incomoda mais com isso, e não busca mais essa intimidade com o Senhor. E vive do passado. Poxa, Deus já me revelou isso. Eu tive, mas não tenho. Eu tive. Mas Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. E Ele quer continuar se revelando, Ele quer continuar fazendo. Amém? Mas tem isso aqui, é muito legal, sabe para quê? Para funcionar dentro da igreja. Exemplo, Jonatas, ele que pregou domingo passado. Ele funciona muito bem na bateria. Se eu pegar um cara bom do mundo na bateria, vai funcionar bem aqui ou não vai? Claro que vai, gente. Porque a técnica funciona bem. Então, muitas coisas que a igreja hoje, entenda isso, ela está funcionando bem numa parte que é só superficial. Se eu botar aqui, contratar só músicos de primeira, vai funcionar. Vai ser uma harmonia, algo lindo, maravilhoso, sem uma nota desafinada, poxa, funciona. Se eu tiver lá todas as professoras da escola, das crianças, todas assíduas, tudo mais, vai funcionar, que é uma perfeição, cheia de amor, vai funcionar. Então, a gente vê a igreja como uma organização que funciona bem. Só que Deus quer mais. Ele fala com o olheiro, levante-se e desça a casa do olheiro, que ali você ouvirá a minha mensagem. Existe algo mais. E para isso a gente precisa descer e ir para a casa do olheiro. Porque Deus tem algo a mais para fazermos na nossa vida. Nós precisamos ir para este lugar. Porque Deus não quer só performance, não quer pessoas assíduas. Isso é lindo, mas Deus quer muito mais. Ele quer se revelar através das nossas vidas. Funcionar bem, gente, a gente pode repetir no trabalho aquilo que a gente faz aqui dentro da igreja, ou vice-versa. Mas Deus não quer isso, não quer a igreja como fosse uma empresa. Ele quer algo mais. E para isso a gente tem que se submeter e ir para a casa do oleiro. Amém? Aí eu chamo os levitas para estar do meu lado, para eles não vão ficar felizinhos do meu lado. Eu vou falar agora. E aí no próximo versículo, então desci à casa do oleiro e eu vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Foi o oleiro que quebrou o vaso? Isso foi uma pergunta, tá, gente? Foi o oleiro que quebrou o vaso? O vaso estava na mão do oleiro, mas foi ele que quebrou o vaso? Por isso ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Amados, entenda uma coisa. Deus tem palavras de vida eterna para a gente. Deus não quer estragar a obra dele. Deus não quer desfazer a obra deles. Você é muito precioso para Deus. Você é menina dos olhos do Senhor. Ele te ama. E Deus não quer acabar com a tua vida, entenda isso. Só tem um que queira acabar com a nossa vida, que é o nosso inimigo. Mas Deus quer fazer uma obra perfeita na nossa vida. E Ele só vai fazer isso se nós entrarmos nesse lugar. Porque é nesse lugar que a gente vai deixar.
ele poder entrar e fazer do jeito dele. Entendam isso. O que a palavra do Senhor fala em Jeremias? Aí você, mais rápido aí, 29. Paola quer mais rápido que vocês. Não precisa abrir não. 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Isso é o nosso Deus. E aí eu te pergunto, por que você está sofrendo dentro dessa situação? Tem pessoas aqui dentro que estão levando um fardo, um peso que ele ou ela não consegue carregar sozinho. Tem pessoas que estão vivendo coisas que não é para viver. Tem pessoas que estão sofrendo pela sua família, por pessoas, ou por filhos, ou por marido, ou por esposa, que não é para viver. Que a gente precisa entregar para Deus isso, para que a gente possa ver a mão de Deus agindo, gente. Sabe? Quando ali a palavra de Jeremias veio do Senhor para Jeremias, e ele pediu para ele ir ali para a casa do oleiro, foi ali num momento onde ele pediu a Jeremias algo a mais, para que ele desse um nível de revelação muito maior e mais profundo. E isso só vai acontecer, queridos, presta atenção, quando nós aumentarmos nosso nível de entrega. Se nós não entregarmos, nós não vamos ver a glória de Deus se manifestar. Quanto mais você entregar, mais você vai ver a glória de Deus. A questão é que nós não estamos entregando. A gente precisa entender isso, querido. Nós precisamos ter uma vida de entrega, de abrir mão, para que a gente possa ver. Assim como eu falei para você, Ele só vai responder aquilo que a gente primeiro entregar, a nossa resposta que nós vamos dar para Ele. Não é o contrário, não é a gente questionando Deus, perguntando a Ele por que eu estou passando por isso, por que isso está acontecendo, que vai resolver as coisas. Com Deus não funciona assim. Ele quer um coração que entregue, para que Ele possa se manifestar. Primeiro eu tenho que fazer para que Deus possa se revelar. Primeiro eu tenho que confiar nele. Primeiro eu tenho que chegar e crer para que as coisas possam acontecer, possam romper. Se não for dessa forma, não acontece. O problema é que a gente quer ver para crer. E maiores serão aqueles que não viram e creram. E a gente tem que parar com esse negócio de ficar questionando Deus. E fazermos a nossa parte, aquilo que cabe a nós. E hoje o que Deus está pedindo a nós é o seguinte: entrega aquilo que precisa ser entregue. Sai desse controle, que você só está me atrapalhando. Entrega aquilo que precisa ser entregue. Eu não vou me manifestar nessa situação se você não entregar. Você tem que sair da frente para que Deus entre. A gente atrapalha o poder de Deus por causa da nossa incredulidade, queridos, a nossa falta de fé.
que é o mesmo sentimento que acabou com aquele povo no deserto, que sucumbiram ali no deserto. Isso é muito sério. E Deus quer fazer. E hoje, Deus está nos chamando para entregar. Mas antes disso, a gente tem que pedir perdão pela nossa falta de fé, pela nossa incredulidade, pela nossa postura de vergonha perante Deus. Uma postura que não agrada ao nosso Pai, uma postura que não é de filho de Deus, uma postura que tem que mudar daqui para frente. Mas para isso, nós precisamos nos arrepender, pedir perdão, isso daqui para frente, chegar e apresentar para Ele: Senhor, eu quero entregar e me ajuda. Seja sincero com Ele, me ajuda. Está difícil para mim, eu quero crer, mas eu estou vendo um gigante na minha frente, eu não consigo te ver. Você sabe por que o jarro se desmanchou na mão do oleiro? Não foi por causa do Criador que quis desmanchar. Ali está mostrando que o nosso barro, aquilo que nós fomos criados, é a nossa natureza adâmica, a nossa natureza corrompida, que quando o Senhor colocou as mãos dele, a gente não suporta, a gente se quebra na mão dele. Mas a palavra do Senhor, glória a Deus por isso, que por amor dele, ele faz um vaso novo, e do jeito que ele quer. Mas para isso eu preciso entregar. Se eu não entregar, não vai acontecer isso. E o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Não a minha vontade, mas a vontade dele. Mas para isso eu tenho que entregar minha vida, entregar tudo aquilo que eu fiz e que não agrada o coração de Deus, para que ele possa realmente fazer um vaso novo, do jeito dele, da vontade dele, não da minha, não do meu jeito, não do meu modo, mas do jeito de Deus, de acordo com a vontade dele que prevaleça. Lá no GH eu falei que uma das orações que para mim foi confrontante, aquela que Jesus fez: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas se for da tua vontade, que seja feita a tua vontade. É entregar, que seja feita a tua vontade. Por mais que eu ache que não vai ser a que eu gostaria, mas seja feita a tua vontade, porque é a tua vontade que é perfeita e agradável para a minha vida. Por mais que eu não veja, por mais que eu não entenda, mas eu preciso obedecer, eu preciso me submeter à vontade de Deus. E o Senhor se agrada demais, e eu fecho com isso. E o Senhor se agrada demais de um coração arrependido. E essa eu vou abrir. Lucas 15. Todos conhecemos essa passagem, eu não vou passar e falar tudo sobre o filho pródigo aqui. Mas no versículo 20, de Lucas 15, 20, tem algo maravilhoso aqui. Que quando nós entregamos, quando nós nos levantamos, reconhecemos que nós precisamos dele, quando reconhecemos que sem ele nós não podemos fazer nada, sem ele nós somos miseráveis, sem ele vai dar errado, sem ele no controle a gente não vai conseguir dar um passo nenhum, sem ele é só perda de tempo. E ele se agrada dessa atitude do filho pródigo. Ah, mas ele abandonou, deixou tudo para trás, vendeu tudo.
e foi curtir a vida. Quantos fazem coisas iguais ou piores? Então quem somos nós para achar alguma coisa? E no 19 ele fala assim: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. É essa atitude que o Senhor espera de nós. Levanta-te, reaja, levante de onde você está e fala assim: agora é uma nova estação, agora é uma nova postura perante meu Deus, agora eu vou entregar, agora eu não vou ser mais teimoso, agora eu vou ser dependente, agora eu vou obedecer o que está na palavra, agora vai ser tudo novo, tudo diferente. Eu não quero ser mais ansioso, desesperador. Eu preciso sim entregar. Porque aquele homem, quando acordou e viu um tigre abraçando ele ali, ele não ficou desesperado, ele glorificou o nome do Senhor e teve paz. Paz. Que quando verdadeiramente entregamos ao Senhor, o primeiro sentimento que vem é paz. Que quando você vem e vê a situação, você tem paz. Que esse aí é o primeiro motivo, é a primeira situação que você entende que realmente está nas mãos dele, você entregou. Se você, eu entrego, você tem paz quando você lembra a situação? Se não tem paz, você não entregou, você acha que entregou. A entrega passa por um processo de libertação da nossa vida. Você verdadeiramente, você confia. E isso te traz paz quando você lembra. Porque essa paz é um entendimento que é Ele que agora está fazendo. E você está tranquilo. Que Ele está no controle. Então é um sentimento que vem dEle para você. Amém? Então no versículo 20... levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, o abraçou e o beijou. Quem foi que correu e abraçou e beijou? Foi o filho ou o pai? É o pai, querido. É o pai, é o pai, é o pai que só está esperando uma atitude nossa de arrependimento, um levantar e entregar verdadeiramente, para Ele ir para a tua direção, te abraçar, te beijar, dar um beijo gostoso, trocar tuas vestes, botar uma sandália, botar um anel no teu dedo. É o pai que faz isso, não é você, você não faz nada. A única coisa que Ele quer de você é ir uma entrega, é se arrepender, se levantar e vai na direção do Pai, porque o resto é com o Pai. Não é com você, é com o Pai. Mas Ele precisa de uma entrega, um coração que entrega, que confia, ao ponto de você ter paz. Essa descida acabando. Como eu falei, Jeremias estava escutando a palavra de Deus onde ele estava ali. Estava funcionando bem. Mas o Senhor queria mais. E mandou para ir para a casa do oleiro. Porque ali, nas mãos do Senhor, você não vai mais funcionar, você vai fluir. É fluir no Espírito. Porque você vai estar fluindo nas mãos do Pai. E é o Pai que vai te ajustando. Porque você vai deixar, Pai, faz a tua vontade, é do teu jeito, do teu modo. O Senhor que sabe o que é melhor para mim. Eu não quero ser um filho rebelde, eu quero ser um filho sim, que aprenda contigo, um filho obediente,
Um filho que esteja nas tuas mãos e deixe o teu fluir, porque eu não quero ser funcional, mas eu quero estar fluindo através do teu Espírito, porque eu sei que tu tem muito mais, 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 e é só fluindo que eu vou tocar nessas coisas sobrenaturais para a minha vida. Queridos, como eu falei para vocês, eu era muito contra esse negócio de ficar vindo na frente, tudo. Mas nós precisamos entregar. Nós precisamos dar uma resposta. Nós precisamos mostrar para os céus e para o inferno a nossa postura perante Deus. Por isso eu convido aqueles que querem entregar, aqueles que querem fazer a diferença, aqueles que querem viver nas mãos do Pai e ser moldado por Ele, fazer a vontade do Senhor e reconhecer que sem Ele eu não consigo, e sem Ele eu não vou chegar a lugar nenhum. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu não quero ter uma vida mais de ansiedade. Eu não quero viver mais de acordo com as situações que estão me envolvendo. Eu quero viver nas mãos do Pai. Tem mais pra mim. Tem mais de ti pra mim, tem mais de ti pra mim. Para aumentar o nível de revelação, precisa aumentar o nível de entrega. Não tem outro caminho. Se quer ter as revelações do Senhor, aumenta o nível de entrega. Se quer mais do Senhor, entrega. Por isso eu quero orar junto com vocês agora. Senhor, eu quero apresentar o coração de cada um aqui. Os nossos corações que, como a Tua palavra diz, tereis aflições nesse mundo, mas tem bom ânimo, porque eu venci. E o Senhor venceu. E queremos confiar na Tua palavra. Queremos confiar em Ti, Senhor. Não queremos ser filhos rebeldes, Pai. Não queremos ser filhos incrédulos, Senhor. Não queremos ser filhos, Pai, que vivem de acordo com as situações adversas que apresentas para nossas vidas. Eu apresento a Ti, Senhor, as situações que Teus filhos estão passando, está tirando a paz deles, Pai. As situações que se levantam, Pai, e que muitas vezes a gente se sente impotente. E no ato desesperador, Pai, a gente vai tomando decisões do nosso jeito, do nosso modo. E a maioria das vezes, quase sempre, dá errado, até pior. E muitas vezes nós perdemos o controle da situação, Pai. Pai, tem coisas que dependem de nós, mas queremos apresentar a Ti aquilo que depende de Ti, que é onde para o homem, onde começa o Teu Espírito Santo a agir. São nessas situações que Teus filhos agora estão entregando para Ti, Pai, entregando para Ti, Senhor. E reconhecemos a Tua soberania,
a tua autoridade, Senhor, sobre as nossas vidas, porque tu nos criou, tu és o nosso Criador, tu és o nosso Redentor, e o Senhor tem planos de vida e não de morte para nossas vidas. Por isso, nessa noite, Senhor, nós nos arrependemos por tudo aquilo que nós falamos que entristeceu o teu coração, por atitudes que entristeceram o teu coração. Mas nesta noite, Senhor, queremos tudo novo, que daqui para frente, Senhor, tudo novo, Pai. Queremos daqui para frente, Senhor, confiar verdadeiramente na tua soberania sobre as nossas vidas, sobre essas situações, Senhor. Nós entregamos a ti, Pai. Que a gente possa ver a tua boa mão, Pai. Que a gente possa ver as revelações e o fluir do teu Espírito sobre as nossas vidas e sobre essas situações, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tudo novo viverei, Jesus. Tudo novo viverei, tudo novo viverei, tudo novo viverei, Jesus. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão. Ao chão. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Veja, veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deita, tudo se rendeu. Quem não louvará e quem não verá o rei? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deita, tudo se rendeu. Quem não louvará e quem não temerá o rei? Importa quem
tronos, outros reis dobrados ao chão. Bateu meu coração, se respeita, tudo se rendeu. E quem não louvará, e quem não temerá, veja, e veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu, eita, tudo se rendeu. E quem não louvará, quem não temerá, importa que ele desça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Quem quer entrar no descanso de Deus? Entende que você precisa entregar para entrar? Tem que entregar para entrar. Que é nesse lugar no descanso que nós vamos encontrar essa paz. E aí nós vamos viver o descanso de Deus. Então a gente precisa passar por esse caminho. Queridos, não tem outro jeito. É necessário. Só assim nós vamos crescer. Só assim nós vamos confiar. Só assim Ele vai se revelar para você. Só assim você vai entender que esse Deus é vivo. Só assim você vai entender que você vai ser tocado por esse amor. E quando você é tocado por esse amor, você não é mais o mesmo. Você muda de nível. E você vai crescendo. Vai sendo esticado. Quem acha que já está funcionando bem, Ele quer que agora você flua. Flua. Não ficar fora da casa do Ordeiro. É entrar para a casa do Ordeiro e se submeter nas mãos dele. Amém? Vocês estão felizes? Estão mais felizes agora? O Senhor já deu a direção. Cabe a nós agora obedecer. Que Deus te abençoe, te guarde. Não, mas antes tem uns recados. Calma, a benção ainda não. Terça-feira nós temos aqui nossa sala de oração, 8 horas.